Olá, meu nome é Jéssica Ulim e sou acadêmica no curso de Direito da PUC-PR e vim apresentar o meu projeto de pesquisa no programa de iniciação científica. O tema do meu projeto é Comércio Eletrônico, um estudo comparado entre Brasil e União Europeia, realizado sob a orientação do professor doutor Eduardo Bianchi Gomes. O comércio eletrônico é uma área de extrema relevância dentro da sociedade atual, em face do crescente uso das plataformas digitais. Nesse sentido, é de extrema importância um quadro legal eficiente sobre o comércio eletrônico para proporcionar segurança jurídica às relações ocorridas no meio online. Desse modo, faz-se necessário uma análise do ordenamento jurídico da União Europeia sobre e-commerce, por ser considerada pioneira nesse âmbito para uma melhor sistematização do direito brasileiro. Na figura, percebe-se o crescimento mundial do comércio eletrônico através do aumento do número de consumidores que se utilizam do comércio eletrônico ao longo dos anos. Ainda, devido à pandemia ocasionada pelo Covid-19, houve um crescimento ainda maior do e-commerce, evidenciado também nessa figura, em que houve um aumento de 14,4% durante o período pré-Covid-19 e o período após o Covid-19. O objetivo geral do presente trabalho é analisar a atual regulamentação jurídica do comércio eletrônico através de um estudo comparativo entre as legislações do Brasil e da União Europeia referente ao e-commerce, visando esboçar mecanismos institucionais para o sistema brasileiro do comércio eletrônico a partir da experiência do direito na União Europeia. A metodologia utilizada no presente trabalho é o hipotético dedutivo como método de abordagem e o comparativo como método de procedimento. Os procedimentos técnicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a análise de documentos. Em relação ao quadro normativo brasileiro sobre o comércio eletrônico, viu-se que o comércio eletrônico ele está regulamentado principalmente pelo Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, que traz princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, que deve ser complementado pelas disposições do Código Civil. Ainda, por se tratar de uma seara que envolve a celebração de contrato entre partes situadas em distintos países, é importante também observar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei número 4.657 de 1942. Quanto às relações do consumo, tem-se o Decreto 7.692 de 2013, que alterou o Código de Consumidor, regulamentando sobre a contratação no comércio eletrônico, dando mais segurança aos consumidores nas compras online. Ainda é importante citar a recente Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a Lei 13.709 de 2018, que criou todo um novo regramento sobre o uso de dados pessoais no Brasil, que antes encontrava-se em diversas legislações dispersas. Ainda, sobre as formas de resolução alternativa de conflitos, não se tem atualmente no Brasil uma norma específica para a resolução de conflitos online, sendo assim aplicadas as regras gerais da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996, o que acarreta numa menor eficácia da utilização desses mecanismos. Em relação à regulamentação normativa da União Europeia, ela está prevista em diversos diplomas legais. A Diretiva 2031/CE, ela estabelece normas e princípios comuns sobre várias questões do comércio eletrônico para garantir uma livre circulação de bens e serviços entre os países membros do bloco no mundo digital. Ainda em relação ao consumidor, a Diretiva 2011/83/EU, ela traz as principais disposições de proteção ao consumidor, tanto no ambiente físico quanto no ambiente online. Em relação à proteção de dados e privacidades, por outro lado, ele está regulamentado na Diretiva 2002/58/CE, que dispõe sobre o tratamento em relação aos dados pessoais e proteção de privacidade no âmbito de comunicações eletrônicas. De acordo com essa diretiva, o prestador de serviço tem o dever de adotar medidas adequadas para garantir a segurança dos seus serviços e da rede. Ademais, as comunicações realizadas por meio das redes públicas serão confidenciais.
Sobre resolução alternativa de conflitos, a União Europeia ela tem se utilizado amplamente a ADR, que é Alternative Dispute Resolutions, e o ODR, Online Dispute Resolutions, para resolver litígios envolvendo compras online. A ADR ela é aplicada como uma solução extrajudicial antes da solução judicial, e a ODR ela é utilizada em casos em que a solução ocorre por meio das plataformas online. Ambos os instrumentos estão regulamentados pela Diretiva 2013/11/EU. Em sede de considerações finais, conclui-se que, no Brasil, apesar de possuir uma vasta legislação que trata sobre os mais variados aspectos do e-commerce, devido à sua grande mutabilidade, as normas existentes acabam por não conseguir compreender todos os seus aspectos. Por outro lado, a União Europeia é pioneira no tratamento jurídico do comércio eletrônico, sendo constantemente uma referência para o surgimento das demais legislações sobre o assunto. Um exemplo é o General Data Protection Regulation, que influenciou a criação da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Assim, tanto o Brasil quanto a União Europeia possuem um quadro legal sobre o comércio eletrônico bem avançado. No caso do Brasil, esse progresso é visto principalmente em relação às previsões gerais e no âmbito do direito do consumidor, carecendo, entretanto, de regulamentações em diversos setores, como as formas alternativas de resolução de conflitos, área relevante para proporcionar soluções mais céleres em comparação com o do judiciário. Nessa seara, a União Europeia ela possui regulamentos mais avançados sobre as formas alternativas de soluções de conflitos, com criação de plataformas online para a solução de litígios originados dentro do ambiente virtual que podem servir de parâmetros para o Brasil. Muito obrigada pela atenção.